Bom dia, Pastor Lucas. Tudo jóia? Pastor Wagner, bom dia e bom dia a todos vocês que estão cedo de manhã procurando uma experiência real com Deus. Muito obrigado aí pela sua disposição da semana. Já estamos aí com vontade do quarto bloco, porque a coisa vai progredindo, né, pastor? A gente vai entrando na história, vai conhecendo todos os detalhes, vendo como o conteúdo desse livro é extraordinário, né, pastor? Então, já estamos aí ansiosos pelo quarto módulo. Eu agradecê-lo aí mais uma vez pela semana, que Deus lhe abençoe pela disposição de sempre, viu, amado? Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado. Deus o use aí novamente. No final estarei. Obrigado. Amigos queridos, estamos chegando então no capítulo de número 11 do livro Grande Conflito. Que livro, hein? Que livro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a experiência que Lutero e os príncipes tiveram, e essa experiência ela foi decisiva para a reforma, e talvez um dos aspectos mais interessantes que nós podemos destacar aqui é a experiência da, da decisão que foi tomada em relação aos protestantes, que assim foram chamados príncipes, quando se posicionaram em um dos momentos mais sensíveis e mais delicados da história do cristianismo. Hoje nós vamos, como eu disse, resumir e apresentar para vocês o capítulo número 11 do livro Grande Conflito, intitulado Os Príncipes Amparam a Verdade. Nesse momento, ao compartilhar a tela, eu quero convidar você a olhar e extrair juntamente comigo algumas lições extremamente importantes da história da Reforma. Então, o que acontece, basicamente, no capítulo número 11 do livro Grande Conflito? Tentei aqui ilustrar, tornar o mais didático possível, para que você entendesse que talvez, dentro do livro Grande Conflito, esse capítulo está entre os mais importantes, tá bom? Então, vamos lá. Ellen G. White, ela começa logo dizendo o seguinte: um dos mais nobres testemunhos já proferidos pela Reforma foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha na Dieta de Espira, em 1529. A coragem, fé e firmeza daqueles homens de Deus alcançaram para os séculos que se seguiram a liberdade de pensamento e consciência. O protesto deu à Igreja Reformada o nome de protestante. Seus princípios são a própria essência do protestantismo. Então, o que aconteceu? Primeiro, me permita aqui apresentar para vocês a cidade de Espira. Nessa cidade, os príncipes, eles participaram, e eu vou explicar um pouco essa configuração geográfica para que você entenda por que é príncipe, por que os príncipes tinham que participar disso. Nós vemos que a Europa, atualmente, na sua configuração, era um pouco parecida com aquilo que foi na época de Lutero. Mas, naquela época, havia o Império. Esse Império ele era liderado por ninguém mais que Carlos V. O nome desse império era chamado de Império Romano-Germânico. Então, só para você já ter uma ideia, quando se fala de um Império Romano-Germânico, você parte da Itália e vai, então, até a Alemanha. Dentro desse império, esse império que era chamado Império Sacro Romano ou Império Sacro Romano-Germânico, você tem aqui alguns países. Você tem o reino das duas Cilícias, que ficavam mais aqui ao baixo, ao sul, depois o reino da Itália, o reino da Borgônia, você tem o Império Alemão, você tem também o reino da Boêmia. Então, quem era o imperador naquela época? Carlos V. Só que, ao ele liderar, ao ele governar, ao ele reinar naquele império, também havia representantes, pelo menos dentro do território assim conhecido Império Alemão, havia os príncipes. Esses príncipes estavam submetidos também, pelo menos parcialmente, ao Império Sacro Romano-Germânico e sob a autoridade também de Carlos V. Então, o que acontecia? As ordens de Carlos V, no que se referia aos aspectos civis e religiosos, deveriam ser obedecidos por todos os príncipes. E o que estava acontecendo? Foi justamente ali, na Alemanha, em que Lutero ele prega, ele se posiciona, ele diz que o homem não deve ser dirigido
por decretos, por ordens, por tradições romanas, que, por sua vez, retiravam a exclusividade e autoridade das escrituras. Então, você sabe que Wittenberg, ele faz, então, em 1517, ele prega nas portas do castelo de Wittenberg as 95 teses, e lá você percebe que Lutero, ele abre mão por completo da influência de Roma, embora a princípio essa não fosse a intenção dele, para levar as pessoas às Sagradas Escrituras. Então, naquele momento, em 1517, vários príncipes aderem aos ensinamentos de Lutero. Então, você precisa entender, em primeiro lugar, essa relação, porque se você não entender o que significa, em que contexto estão os príncipes, você não vai entender o que significa protesto. E daí vem o termo protestante, e nós temos essa herança protestante. Então, entenda, Império Sacro Romano Germânico, o imperador Carlos V, e dentro desse império que saía da Itália, passava e chegava até a Alemanha, a Boêmia também, você encontra, então, os príncipes, que assim era distribuído esse território. Então, o que acontece? O imperador Carlos V, ele desejava e até ameaçava os príncipes a cederem à Igreja Romana. Por quê? Porque naquela época, Estado e Igreja formavam um só. Então, de um certo modo, a grosso modo, os príncipes deveriam abrir mão àqueles príncipes que acreditavam em duas coisas. Primeiro, a liberdade religiosa, tá? A liberdade religiosa, ou seja, Estado separado de Igreja, como também a autoridade das Escrituras em detrimento da tradição romana católica. Ou seja, os príncipes, eles defendiam que a liberdade religiosa deveria ser uma realidade, pelo menos aonde eles lideravam. E que eles também deveriam ter liberdade para compreender, estudar e aceitar aqueles ensinamentos que eram notoriamente pregados e apresentados por Lutero e também os seus seguidores. Então, em essência, o capítulo número 11 vai tratar justamente disso, a posição dos príncipes em relação às intimidações que foram feitas por Carlos V em relação à reforma protestante. A Lutero, ainda sob a condenação imposta pelo Edito de Ormes, você lembra que o Edito de Ormes era que proibia Lutero de pregar, de publicar, de estar nas ruas. Ele foi impedido por completo de continuar o movimento da reforma em 1521. Note que ele faz isso em 1517, agora 1521. Você encontra dentro dos registros históricos que Lutero foi proibido, então, de divulgar, de continuar com o movimento da reforma. Não era permitido estar presente em Espira, porque os príncipes foram até Espira, mas preencheram-lhe o lugar os seus cooperadores e os príncipes. E olha que coisa linda, olha o que diz aqui. E os príncipes que Deus suscitara para defender sua causa nessa emergência. Ou seja, Lutero não pôde participar, mas os príncipes que foram levantados por Deus puderam sim participar. O que estava acontecendo e qual era o pedido da Igreja Romana em relação a isso? Os padres pediam que os estados que haviam aceito a reforma se submetessem implicitamente à jurisdição romana, ou seja, ao poder romano, ao controle romano, à influência romana. Os reformadores, por outro lado, reclamavam uma liberdade que anteriormente lhes fora concedida. Por quê? Porque até ali, em parte daquela geografia do Império Romano Germânico, havia uma certa liberdade. Não poderiam consentir em que Roma, de novo, pusesse sob seu domínio aqueles estados que, com grande alegria, haviam recebido a palavra de Deus. Então, no grande conflito, na página 201, o que Roma queria junto com Carlos V? Quanto a tudo que daquele acordo se exteriorizava, deveria governar o grande princípio da autoridade. Que autoridade era essa? A consciência estaria fora dos seus domínios, Roma era juiz infalível e deveria ser obedecida. Então, os príncipes foram convidados para ir para essa cidade de Espiral, e ao ir para essa cidade, eles deveriam abrir mão dos seus valores, abrir mão das suas crenças, estar submetido completamente à influência
da igreja de Roma, e essa igreja de Roma estava ligada automaticamente ao imperador Carlos V. Eu imagino que até aqui as coisas tenham ficado mais claras para que você entendesse o que está acontecendo. Lutero não participa dessa reunião, mas os príncipes que já haviam aceitado a causa da reforma participam. Então, esse aqui é o cenário. A pergunta que fica é: qual será o posicionamento dos príncipes? O que eles vão dizer? Aqui está em jogo a influência da Igreja Católica Romana. Aqui está em jogo a liberdade de consciência. Aqui está em jogo a aceitação plena de uma fé diferente daquela que foi apresentada pelos padres, pelos monges, e também está em jogo a liberdade de consciência, a liberdade religiosa. Pergunta que fica no ar é: qual será a posição dos príncipes? Avançando mais um pouco aqui na minha apresentação, você vai ver aqui o resultado desses príncipes. Aqui está um quadro que foi pintado há algum tempo, da Dieta de Spira, de 1529. É importante dizer que depois da Dieta de Spira, há também uma confissão da Dieta de Spira, que acontece em 1530, ou no ano seguinte. Tá? Olha a posição dos príncipes que Deus levantou naquele momento. Eles disseram o seguinte: rejeitemos esse decreto, disseram os príncipes. Em assunto de consciência, a maioria não tem poder. Obedeceremos a um imperador em tudo que possa contribuir para manter a paz e a honra de Deus. E é interessante continuar no Grande Conflito, página 203, veja o que diz: protestamos pelos que se acham presentes perante Deus, nosso Criador, mantenedor, redentor e salvador, e que um dia será nosso juiz, bem como perante todos os homens e todas as criaturas que nós, por nós e pelo nosso povo, não concordamos de maneira alguma com o decreto proposto, nem aderimos ao mesmo em tudo que seja contrário a Deus, a sua santa palavra, ao nosso direito de consciência, à salvação de nossa alma. Me impressionou ler isso. Por que me impressionou? Porque os príncipes, eles poderiam sofrer ameaças severas, uma intervenção clara militar de Carlos V, mas independentemente das consequências que poderiam ocorrer diante do posicionamento da liberdade de consciência, de adoração, de crença e de fé, os príncipes se mantiveram inabaláveis. Escuta uma coisa: a história vai se repetir. Antes que Jesus Cristo volte, sua liberdade de consciência, sua liberdade de adoração, a sua fé será colocada no crivo novamente. Suas crenças, seus valores, não serão agora limitados apenas ao aspecto da sua própria experiência pessoal. Um dia, de acordo com o que nós lemos, um dia, de acordo com o que nós vemos na escatologia do livro de Mateus, de acordo com aquilo que nós vemos também no livro de Apocalipse, capítulo número 13, de acordo com aquilo que nós lemos também no livro O Grande Conflito, sua consciência será ameaçada. Haverá uma proposta de intervenção e a sua liberdade religiosa um dia será cassada. É o que nós encontramos dentro daquilo que é revelado na palavra de Deus. E a pergunta é: como você irá se posicionar? Aí você diz: pastor, mas essa realidade, ela é muito distante. Talvez não ocorra ainda em nossos dias, talvez demore um pouco mais. Lembre-se de uma coisa: a fidelidade, escuta isso, a fidelidade não nasce do dia para a noite. A fidelidade, ela pode ser afirmada do dia para a noite, mas a fidelidade se constrói com uma vida. Com uma vida. Todos os dias que você busca a Deus, todos os dias que você se entrega a Deus, todos os dias que você escuta a sua palavra, você está construindo um caráter que precisa se manter inabalável com as tempestades e vicissitudes que irão se levantar antes da volta de Jesus Cristo. Antes da volta de Jesus Cristo, Deus vai levantar homens e mulheres que se mantenham de pé
mesmo nas mais severas ameaças, mesmo nas mais constantes intimidações, esses homens vão manter-se de pé. Fidelidade não se cria da noite para o dia. Fidelidade se expressa, talvez, da noite para o dia, mas ela é uma vida. E eu peço que, em nome de Jesus Cristo, seja fiel a Deus em todas as coisas hoje. Mantenha-se firme e inabalável hoje. Não abra mão das suas crenças e da sua fé hoje. Em nome de Jesus Cristo, esses homens, esses príncipes que se mantiveram resolutos e decididos e seguros quando foram ameaçados na dieta de Espira, hoje nos convida a que nós mantenhamos essa mesma visão, essa mesma segurança e essa mesma decisão de dizer: nada irá roubar de mim a fidelidade que Deus colocou no meu coração. Deus foi fiel a você em tudo. E eu peço a você que seja fiel a Ele, mesmo nas tempestades mais severas que irão testar a sua fé. Aqui nós encontramos algo mais em relação aos príncipes. E aqui veja o que é dito. Os princípios contidos neste célebre protesto constitui a própria essência do protestantismo, diz Ellen G. White. Ora, este protesto se opõe a dois abusos do homem em matéria de fé. Quais são eles? Primeiro, a intromissão do Estado, que é o magistrado civil, e o segundo, a autoridade arbitrária da igreja. Em lugar desses abusos, coloca o protestantismo, o poder da consciência, acima do magistrado e a autoridade da palavra de Deus sobre a igreja visível. Então, o que nós podemos, como herança, receber do protesto dos príncipes? Primeiro, o Estado não pode interferir naquilo que se refere à fé. Segundo, a igreja não pode ser uma responsável direto por aquilo que nós cremos na palavra de Deus. A igreja romana não é a intérprete oficial daquilo que está escrito. Nem a influência do Estado e nem a influência da igreja. É tanto que quando os pais peregrinos eles saem da Europa, eles disseram: nós queremos uma igreja, um Estado que não tenha rei e uma igreja que não tenha papa. Esses foram os fundamentos também da reforma protestante. E aí nós compreendemos que a forma em que esses príncipes se posicionam se chamavam de protesto. E aí vem a palavra protestante, ou seja, nós protestamos contra a intervenção do Estado, nós protestamos contra a igreja que se posiciona como leitora, intérprete oficial das Sagradas Escrituras. Daí vem o termo protestantes. O termo protestante também, por sua vez, está nos dizendo, nos afirmando que é o seguinte: a palavra de Deus é o que forma a nossa consciência. Aquilo que está escrito é a base da nossa fé. Só a Bíblia, só a Escritura e somente a glória de Deus é que procuramos através desse posicionamento que nós estamos tendo. Amigos queridos, nós não podemos deixar de protestar hoje, no sentido de reafirmar esses mesmos valores, essas mesmas decisões que foram feitas pelos príncipes protestantes. E então nós encontramos algo que nos chama muito a atenção, que foi o seguinte: durante aquele período, várias pessoas se sentiram intimidadas, perseguidas, mas se mantiveram inabaláveis. Entre essas pessoas, um amigo de Melancthon, chamado de Simon Grallins, ele se posicionou de forma também tremenda diante das ameaças que estavam surgindo, porque mesmo depois da aceitação do protesto dos príncipes, essas pessoas ainda se foram intimidadas, foram perseguidas. Esse senhor que você está vendo aí no quadro, amigo de Melancthon, ele estava um dia caminhando por uma das rotas das cidades, e naquele momento que ele estava caminhando, isso é registrado no livro Grande Conflito, olha o que aconteceu. Ele foi dirigido por um senhor de idade, dizendo o seguinte: não siga esse caminho.
Porque se você seguir esse caminho em direção à cidade, você será morto. Você tem que mudar de rota agora. E então, esse amigo Simon, amigo de Melancto, ele muda de rota, e logo depois que ele muda de rota, alguns soldados vieram para persegui-lo e matá-lo, porque ele era um dos grandes expoentes e defensores também da reforma. Sabe o que o grande conflito diz sobre essa experiência? É dito que a pessoa que preservou a vida de Simon foi um anjo enviado por Deus para preservar a vida do seu servo. Escuta uma coisa: quem defende a verdade nunca está sozinho. Quem se mantém ao lado daquilo que é certo nunca vai ser desamparado. Quem se posiciona a favor de uma causa que é maior do que ele mesmo nunca será abandonado por Deus. Toda fidelidade que você expressa, reflete em sua vida, os olhos do Senhor estão sobre você. Seja valente. Seja corajoso. Não abra mão daquilo que você crê. Não negocie sua fé. Não negocie de forma nenhuma a sua esperança. Seja tão fiel a Deus quanto Deus foi fiel a você. Não seja uma pessoa que vai lentamente de acordo com o vento e com as circunstâncias da vida. E para que você seja fiel no muito, seja fiel a Deus nas coisas pequenas. Porque Deus está levantando uma geração de homens e mulheres. Porque Deus nunca, em toda a história, ficou sem homens e mulheres que defendessem aquilo que ele defendia. Vivessem aquilo que ele um dia colocou para nós. E nos desse força suficiente para prosseguir. Nunca volte atrás naquilo que você creu. Nunca volte atrás naquilo que um dia você decidiu. Eu nunca vou me esquecer de uma coisa. No dia do meu batismo, dia 14 de outubro de 92, eu era apenas um adolescente. Eu saí de casa com um saco, com roupa dentro, um saco de supermercado, com roupas dentro, e dizia para a minha mãe: mãe, eu estou indo agora me batizar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a minha mãe olhou para mim e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. A minha mãe me disse assim: Lucas, vá, meu filho, mas nunca volte atrás. Vá, meu filho, mas nunca volte atrás. Eu não consigo ver o rosto de todos vocês agora, mas eu sei que um dia você tomou a decisão. Um dia as tempestades vieram. Um dia as provações chegaram. Um dia você se sentiu assim, de costas na parede. Um dia você se sentiu assim extremamente incapaz, sem forças para continuar. Um dia você pensou em abandonar a fé, jogar a toalha, desistir. Mas eu peço que, em nome de Jesus Cristo, resista, persevere, levante a cabeça, porque toda a força que você precisar para continuar, o braço do Deus Todo-Poderoso vai dar para você e vai carregar você. Você não foi chamado para desistir quando as primeiras provações existirem em sua vida. Você não deve parar quando um dia as provações, as tribulações, as perdas, as decepções invadirem sua vida. Prossiga, se levante, erga a cabeça. Maior é aquele que está agindo em você e através de você do que você possa imaginar. Você tem o onipotente trabalhando ao seu lado. O exército que é vencedor está do seu lado. Por favor, nunca abra mão daquilo que um dia você decidiu de forma tão consciente, de forma tão sincera, de forma tão apaixonada. A coroa não é para aqueles que desistem, a coroa é para aqueles que persistem. Você pode ter quedas, você pode ter provações, você pode ser intimidado, você pode ter perdas, mas não pare, não pare, porque um dia você vai ver que valeu a pena. Paulo diz assim: a nossa leve, que nunca foi leve para ele, nunca foi leve,
mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Nós não somos aqueles que colocam os olhos na tribulação, nós somos aqueles que colocam os olhos no eterno peso de glória. Você está comigo nisso? Você está comigo nisso? Levante sua mão e diga: pastor, eu estou aqui, pastor. Eu creio nisso, pastor. Eu creio nisso. Os meus olhos não estão nas circunstâncias adversas. Os meus olhos estão no peso da glória que um dia eu vou receber de Jesus Cristo. Para concluir, o que moveu então Lutero? Logo depois, eles saíram de Comburgo. Aliás, Lutero acompanhou os príncipes até Comburgo, porque eles tinham que ter uma reunião aqui na cidade de Augsburgo. Essa distância entre essas duas cidades é aproximadamente 300 quilômetros. Então, diante de tanta pressão, diante de tanta intimidação, o que aconteceu? Foi justamente aqui, nessa cidade, a cidade conhecida como Coburgo, que Lutero parou, e quando Lutero parou, ele sentiu, em algum momento, que a causa da reforma estava extremamente ameaçada. Naquele momento, parece que todos os sonhos, todo o movimento que foi levantado por Deus estava ameaçado. Os príncipes tinham sido convidados para estarem na presença de Carlos V. E o que aconteceu? Lutero foi com eles até a cidade de Comburgo. Mas ele não poderia continuar. E naquele momento, talvez Lutero tenha contemplado a fortaleza de Comburgo. Essa é a fortaleza de Comburgo. E olhando para aquela fortaleza, olhando para as ameaças de consciência, olhando para as ameaças que estavam cercando os príncipes, que estavam cercando os defensores da reforma, Lutero, então, ele escreve o hino que está aí em sua tela, está em alemão, original, Castelo Forte. A pergunta é: de onde Lutero tirou esse hino? De onde veio essa inspiração de Lutero? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. E vamos ver juntos agora. No Salmo 46, Lutero leu esse salmo diante das provações, diante das perseguições, diante da ameaça de consciência, diante da possível derrota da reforma. E ele lia, mais ou menos, o texto como segue: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Nada pode roubar a fé, a segurança, a paz daqueles que têm Deus como sua fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Assim como foi refúgio para Lutero, é refúgio para você, Maria, para você, Paulo, para você, Fernando, para você, Jéssica, para você, Antônio. Deus é nosso refúgio. Aquilo que ele foi para os patriarcas, para os profetas, para os apóstolos, para os reformadores, para os pioneiros, Deus é o nosso refúgio hoje. Concluo apresentando para vocês o resultado do posicionamento dos príncipes diante de Carlos V em Augsburgo. Olha o resultado. Mas Lutero, que os acompanhou até Coburgo,
Reviveu-lhes a fé bruxuleante, cantando o hino. Lutero cantou para os príncipes o hino Castelo Forte. Aleluia. Lutero, diante de tudo, o que ele fez? Ele cantou. Ao som dos acordes inspirados, foram banidos muito aflitivos sinais e aliviados muitos corações sobrecarregados. E a pergunta é, além da coragem, da determinação, da destemida posição de Lutero, o que contribuiu para o êxito da reforma? Foi lida a confissão de sua fé. Naquela augusta assembleia, as verdades do evangelho foram claramente apresentadas e indicados os erros da igreja papal. Com razão, foi aquele dia declarado o maior dia da reforma e um dos mais gloriosos da história do cristianismo e também da humanidade. E Lutero é dito sobre o que levou essa causa a ter êxito. Olha o que diz, durante a luta em Augsburgo, que Lutero não pôde participar. Ele ficou em Coburgo. Lutero diz mais ou menos assim, não passou um dia sem dedicar 3 horas pelo menos à oração, e eram horas escolhidas entre as mais favoráveis ao estudo. Na intimidade de sua recâmara, era ele ouvido a derramar sua alma perante Deus em palavras cheias de adoração, temor e esperança, como quando alguém fala a um amigo. Eu sei, dizia Lutero, que tu és o nosso Pai e nosso Deus, e que dispersarás os perseguidores de teus olhos, pois tu mesmo corres perigo conosco. Toda esta causa é tua, e é unicamente constrangidos por ti que lançamos mãos à mesma. Defende-nos, pois, ó Pai. Que coisa maravilhosa. Aqui no grande conflito é dito que Deus ouviu os clamores de seus servos, deu aos príncipes e ministros graça e coragem para manterem a verdade contra os dominadores das trevas deste mundo. Os reformadores protestantes haviam edificado sobre Cristo e as portas do inferno não prevaleceram. Quero dizer uma coisa, a experiência vai se repetir. E eu quero ter a mesma posição que Lutero teve. Ter uma vida de oração, de uma mente esclarecida, que nunca abra mão daquilo que acredita. E acredite de forma clara, segura e decidida, que aquele que começou a obra vai concluir. Nós não avançamos por causa dos nossos méritos. Não foi o talento de Lutero e nem a coragem dos príncipes que deram êxito à reforma. Foi um Deus que agiu quando nós nos entregamos a Ele, sem reservas. Que Deus nos ajude a caminharmos com Cristo hoje. Eu não sei quais são suas lutas hoje, quais são seus desafios hoje, mas Deus continua o mesmo. As circunstâncias da vida podem mudar, as pessoas podem mudar, mas Deus continua sendo um castelo forte para todos aqueles que nele se refugiam. Castelo forte é o nosso Deus. Não se detenha nos fracassos, nas dores, nas perdas da vida, porque Deus é maior de toda e qualquer adversidade que você enfrente, porque Ele é Deus. Olhe ao redor, olhe acima de você e tenha certeza de uma coisa: as pessoas podem mudar ao seu redor, você pode mudar, as circunstâncias podem mudar, mas Deus é uma rocha inabalável em que todos aqueles que se refugiam nele encontrarão segurança. Que Deus te abençoe e que esse seja o dia que a gente pode cantar e declarar que hoje Deus é o meu castelo forte, independentemente das tempestades da vida. E nele, sempre, como igreja, como indivíduos, como famílias, como pessoas, nele, sempre estaremos seguros. Para estar seguro ao lado de Deus, você tem que ser um homem inabalável, uma mulher inabalável. Eu pergunto, você quer ser esse homem? Você quer construir essa fidelidade hoje? Declare onde você está. Pastor, assim como Lutero, um dia
declarou que Deus era o refúgio e fortaleza dele, eu hoje quero declarar em minha vida que Deus é também o meu refúgio e fortaleza pessoal. Venha o que vier, venha o que vier, eu sei em quem estou seguro. Eu sei em quem estou seguro. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, que homens foram aqueles que viveram muitos séculos antes de nós? Que homens que foram fiéis à sua própria consciência? Que homens foram aqueles, que mulheres foram aquelas que se mantiveram inabaláveis? Que hino inspirado foi aquele que Lutero compôs nos momentos de maiores dores e aflições da sua vida? É assim a vida. Talvez as coisas mais belas, as experiências mais lindas, o conhecimento mais profundo, talvez venham dos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu não sei quem está nessa sala 57 passando por momentos de dores, mas eles vão encontrar alívio em tua palavra, esperança em tuas promessas e forças em tua presença. Nesse momento eu te peço, Senhor amado, que o Senhor seja refúgio e fortaleza para todos nós. Que nada nos arranque de suas mãos, porque em ti nós sempre estamos seguros. Que a fé, a confiança, que a dependência inquebrantável perseverança de Lutero e dos príncipes estejam presentes hoje em nossa vida, em nome de Cristo. Amém. Maravilha, meu pastor. Muito obrigado mais uma vez. E, obviamente, nós vamos ouvir um hino agora, pastor. Que legal. Se o senhor já precisar se deslocar aí, tudo certo. Mas vou colocar esse hino que Lutero cantou nesse momento, que também faz parte do nosso cenário adventista. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte invisível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Muito obrigado mais uma vez, viu, amado? Que beleza, né? Vamos para o hino então, irmãos? Enquanto nós meditamos ainda mais no que o Senhor proveu para nós nessa manhã. Vamos lá. Você vai ouvir então o hino que Lutero cantou, que o pastor Lucas falou aqui, ao declarar as palavras que ele disse tão sabiamente nessa circunstância.
E aí, quando você ouve o hino agora, entendendo como ele aconteceu dentro da história, toma uma proporção gigantesca cantar esse hino agora, né? Entendendo em que circunstância ele foi composto e quem cantou pela primeira vez esse hino. O próprio Lutero, em tudo isso que o pastor descreveu hoje. É tremendo, né? Poderoso demais. Só o Senhor para nos ajudar, né? Nessa caminhada. Muito bem, queridos, eu gostaria de rever com vocês os propósitos da nossa vigília de hoje à noite, né? Nós temos 3 objetivos nessa vigília de hoje à noite. Primeiro, obviamente, é que você esteja presente, né? E pague o preço para ter sua igreja ali. Então, distribuímos o estudo bíblico há mais de uma semana para você captar interessados no estudo da Bíblia e trazê-los para a vigília. Trazer da sua igreja alguém que nunca participou da Sala 57 e convidar alguém que você sabe já esteve aqui e não está mais para trazê-lo novamente. Por que esses esforços? Porque nós queremos manter a Sala 57 mais tempo no ar, temos uma certa compreensão de que os assuntos tratados aqui, da forma como eles são tratados, fundamental para a compreensão da igreja para os últimos dias. E aí, para isso, você precisa de tempo para que as ideias sejam inseridas, entendidas, mastigadas, literalmente, né? E a gente tem visto, graças a Deus, que sobre a influência da Sala 57 e de outros movimentos, a igreja tem despertado, sim, para essa busca mais intensa, né? Desde Leroy Froom, que eu estou lendo agora, em 1929, ele estudou todo o conteúdo dele. Se você ler o conteúdo dele, você vai ver muito do que nós ensinamos aqui. Eu não tinha visto e não tinha lido ainda esse livro completamente. Estou, assim, encantado com o que estou lendo ali. Então, a gente vê que esse assunto do Espírito Santo, ele já vem e volta, vem e volta, vem e volta, ele precisa vir e ficar. E eu tenho a impressão que agora, com o recurso da internet e essa amplitude que nós temos, seja um momento muito favorável para aquilo que outros já escreveram, chegaram à mesma conclusão, fizeram seu trabalho em seu tempo. Hoje, com muito mais extensão, nós consigamos alcançar um objetivo ainda maior pela graça de Deus. Então, hoje nós temos alguns objetivos. Lembra? Você tem que estar aqui na vigília. Você tem que trazer o seu estudante da Bíblia. Se você levantou esse estudante da Bíblia com o nosso guia de estudos que eu mandei para você, trazer alguém que nunca entrou na sala da sua igreja e alguém que você sabe que já esteve conosco e que se ausentou. E eu queria mais uma vez firmar um trato com você, amado. Eu vou escrever um livro, pela graça de Deus, ore por isso. Eu estou tentando achar tempo e condições para fazer isso, mas o Senhor vai dar o tempo e a hora certa. Nós vamos esmiuçar tudo o que nós estudamos aqui na sala, sobre vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, né? A ideia da semelhança com Jesus, missão atrativa, a ideia de que missão não é um estudo bíblico que eu dou, mas é a minha vida como elemento fundamental na transmissão do Evangelho. E esse livro se chamará O Caminho. Ele já tem o título. Falta agora parar, né? Sentar e escrever. Eu não tenho tanta habilidade como a minha esposa para escrever, então as coisas demoram mais. Mas está tudo aqui. Tudo aqui. Agora é sistematizar isso. Orem por isso. Por que eu estou falando isso? Você vem aqui na sala e você, puxa vida, descobri essas coisas, que coisa maravilhosa, né? Glória a Deus por isso. Eu tenho dito que mais importante do que a viagem é o caminho. Você decidiu ir para Jerusalém, decidiu morar para sempre com Deus, decidiu ser dele, você decidiu o seu ponto de chegada, né? Agora, mais importante do que o próprio ponto de chegada
É o caminho, porque se você escolher o caminho, se você escolher o ponto de chegada e não estiver no caminho, você pode desejar chegar o quanto você quiser. Não vai chegar, porque você não está no caminho. E o cristianismo, no passado, já foi chamado de o caminho. O cristianismo já foi chamado de o caminho. Por que eu estou falando de trazer as pessoas que já estiveram aqui e que hoje não estão mais? Porque, assim, a Sala 57 depende do volume de pessoas que frequentam esse movimento, queridos, para ela permanecer. Então, quando alguém descobre o caminho e fala, agora eu vou viver minha experiência, não vou entrar mais na sala, eu glorifico a Deus, porque isso é mais importante que qualquer outra coisa que você esteja no caminho. Mas eu queria que você tivesse uma outra compreensão além disso, que sua presença aqui é fundamental para que a gente tenha força para continuar caminhando com a sala ativa. Você tem que entender isso. Glória a Deus porque você encontrou o caminho. Amém, glória a Deus. E que se você estiver sozinho, você vai conseguir trilhar o seu caminho porque você já sabe como fazer. Ótimo, glória a Deus. Nós conseguimos o objetivo. Oh, glória a Deus. Mas eu quero que você pense numa segunda importância de descobrir tudo que você descobre aqui. Para a Sala 57 estar ativa aqui toda madrugada, além do esforço pessoal dos pastores, administradores, intercessores, do Elton na quarta-feira, dos nossos moderadores, você precisa permanecer conosco. Volume de frequência, eu vou repetir, é fundamental para a permanência e existência da sala. E vou lembrar algo muito importante para você, a sala não é monetizada, tá? Para você talvez que esteja entrando a primeira vez. O que é ser monetizada? Eu posso fazer um contrato com o YouTube para receber nas propagandas que são veiculadas em nosso conteúdo. Se você abrir nossas reuniões posteriormente, vai ver que o YouTube colocou propaganda lá. Eu posso, por meio do próprio aplicativo do YouTube, pelo canal do YouTube, fazer um contrato com eles para receber dessas propagandas que são veiculadas em nosso conteúdo. Assim ganham os YouTubers aí do mundo inteiro. Nós não monetizamos o nosso canal, ou seja, não tenho nenhum contrato com o YouTube para ganhar dinheiro com propaganda. Porque boa parte dos YouTubers vivem disso, do quanto eles ganham pela visualização do seu conteúdo. Justo, trabalha, produz bom material, se o material é bom, é justo. Mas nós da sala decidimos não monetizar o canal. Para quê? Para numa hora como essa, que eu pedi para você ficar aqui, para que esse movimento permaneça por mais tempo fazendo o seu, cumprindo o propósito que Deus deu para ele, você nunca vincule o meu pedido de sua permanência com alguma coisa ligada a recursos financeiros adquiridos pela visualização e pela sua permanência aqui. Não tem nada a ver com isso. É por isso que não monetizamos. Não monetizamos. Uma coisa importante que você tem que fazer. Terminou a reunião, entra lá no canal do YouTube e dá o like. Sabe aquela mãozinha assim? Clica lá. Você tem que fazer isso todo dia. Porque quando você clica naquela mãozinha, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele mesmo, o YouTube, vai disparar nosso conteúdo para um monte de páginas de notícias de pessoas. É assim que funciona esse mecanismo aqui. Se não tiver muito dedinho assim, reunião insignificante, não vamos compartilhar com mais ninguém. Se tiver muito do dedinho para cima lá, gostei, foi legal, o YouTube fala assim, que é um robô, viu, irmãos, que faz isso. Ah, tem muita gente achando legal isso aqui, então vai ser bom para a gente, que é uma sociedade que ele faz no pensamento dele. E aí ele pega o nosso conteúdo e acelera dentro do YouTube, mais pessoas verão isso aqui. Mas você tem que fazer isso. Se você não faz isso, estacionamos no mesmo lugar. O mecanismo funciona assim. Combinado? Espero que você tenha entendido. Deixa eu marcar novamente nossa vigília.
talvez a vigília mais madura, como eu estava explicando para você. Eu e a Adriele estaremos juntos aí, os pastores também estarão juntos conosco, orarão conosco. Vou conversar com eles agora, os que participarão conosco durante a vigília poderão fazer isso. A Adriele tem 16 anos e vai ser uma das oradoras da vigília, porque nós precisamos de uma nova geração cheia do Espírito Santo. Eu entendi o propósito da vigília. A única esperança da igreja está também em uma nova geração formada no óleo. E como é diferente quando nossos adolescentes estão no óleo. A Adriele tem 16 anos e você vai ver a bênção que Deus tem feito na vida dessa menina unicamente para a glória de Deus. Pastor Abdoral, é tremendo o que Deus tem feito com essa garota ali. Uma bênção. Eu vou chamar o pastor Abdoral aqui comigo, pastor, se o senhor puder entrar. E o pastor Adevaldo também, se puder abrir sua câmera, pastor, eu vou chamá-lo aqui. Para a gente orar agora, pastor Abdoral, logo depois que eu ler um texto. Por que eu tomei essa decisão hoje, pastor? Da gente orar? Porque Jesus era um homem preparado, né? Muito preparado. Desde a infância dele, muito preparado, cheio do Espírito desde sempre. Mas quando o pastor Abdoral Jesus ia fazer algo muito importante, ele se retirava em oração, por mais preparado que ele pudesse sentir ou ser. Há exemplos, todo o seu jejum no deserto, e logo quando ele sai ali do jejum no deserto, é que ele escolhe os discípulos. Então, Jesus, quando perdeu o primo, ele se retirou para orar. Então, a gente vê Jesus ali, antes de entrar no momento em que ele vai passar pela aflição dele, pela morte, ele se retira para orar novamente. Isso se repetiu muitas vezes, não está registrado na Bíblia quantas e quantas vezes ele fez isso. Mas, independentemente do que a gente entenda como preparo, Jesus era o mais preparado de todos, era o preparado, não posso nem comparar com ninguém, e ele se retirava para orar em momentos importantes. Hoje à noite nós vamos ter uma vigília, vai ser um momento importantíssimo, pastor. Nós vamos nos retirar para orar por isso agora. E eu queria que o senhor nos ajudasse, pastor, orando pela vigília hoje. Especificamente, pastor, eu e o senhor vamos orar por isso. Para que essa vigília cumpra o seu propósito, as pessoas entendam que simplicidade, profundidade, vale muito a pena. Vale muito a pena. Antes, pastor, que o senhor ore conosco, eu quero tomar posse de um conteúdo que está nessa revista aqui, ó. Nessa revista. Ministério é uma revista adventista do sétimo dia, destinada a pastores e líderes de igreja. Só para pastores e líderes, o público-alvo. Hora de despertar. Um chamado ao reavivamento e à reforma. É o tema desta revista. Esta revista aqui, se você não conhece, amados, é uma revista feita pela igreja e que tem a finalidade de alcançar pastores e líderes da congregação. E o editor da revista, que se chama Wellington Barbosa, ele é editor dessa revista que se chama Ministério, e o editorial é feito por ele. Editorial é logo a página de início aqui, ó. É o que vai dar o tom dessa revista. E ele escreve Senso de Reforma. Então, eu vou começar a vigília agora. Vou começar a vigília agora e logo depois que eu ler esse texto, eu e o pastor Abdoral vamos interceder pelo que vai acontecer hoje à noite. E eu estou disparando aqui, espero um momento de oração contínua até a vigília. Então, eu vou pedir para você colocar o seu relógio para disparar de hora em hora. E vou começar agora com o pastor Abdoral. Você vai colocar o seu relógio para despertar de hora em hora, seu celular. E de hora em hora você vai clamar pelo derramamento do Espírito Santo lá na vigília. Para que a vigília tenha poder, irmãos, que não seja humano nada do que será feito ali à noite. Como a gente espera que nunca seja aqui em nada que a gente faça.
Então, hoje, a nação da madrugada, nossa família da madrugada, vai se abraçar à oração de hora em hora e pedir o derramamento do Espírito Santo na vigília, irmãos, para que Deus use a Adriele, use os pastores que vão participar conosco, os momentos de oração, as mensagens, as músicas, que a internet funcione bem, que os testemunhos serão 2 testemunhos, que eles venham encaixados em tudo que a gente precisa e a vigília no final cumpra o seu propósito. Então, a leitura, eu vou pedir licença para você para ler, porque eu acho que vai valer muito a pena. Nós começamos a vigília com esse texto e com oração. O Wellington Barbosa, como disse, que é o editor dessa revista, vai escrever assim: a expressão reavivamento e reforma tem sido um lema importante das iniciativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia nos últimos anos. Eu vou ficar aqui na tela com você e logo em seguida eu trago o pastor Abdoral para ele ficar mais confortável. Ele diz, extraída dos textos de Ellen White, alguns têm limitado o tema aos hábitos devocionais, alimentares ou de modéstia cristã. No entanto, para a autora, tratava-se de um conceito mais amplo do que aparenta ser. Então, ele está dizendo aqui que muitos acham que reavivamento e reforma está ligado apenas a hábitos devocionais, alimentares, modéstia cristã. Mas ele vai dizer, quando Ellen White escreve sobre reavivamento e reforma, ela está pensando em algo muito mais amplo. O Wellington Barbosa, editor da revista, continua dizendo, 2 citações se tornaram bastante conhecidas nesse contexto. A primeira ele escreveu em 1887 e diz, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. E, curiosamente, eu fui fazer uma pesquisa dentro dos escritos do Espírito de Profecia e entender o que essa palavra piedade poderia dizer de forma mais ampla. E eu não tenho dúvida que posso ler esse texto assim. 2 citações se tornaram bastante conhecidas. Aí ele vai citar esta primeira de 1888. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, ou seja, um reavivamento do verdadeiro amor entre nós. Este é o sentido do que ela quis dizer aqui. A segunda citação sobre o mesmo tema é publicada em 1902, a primeira em 1887, e depois ela replica a sua colocação agora em 1902, lembrando que Ellen White vai morrer em 1915. Ela já estava bem madura em seu processo, né? Então ela diz, apresenta o tema com mais detalhes. Ela diz, precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Ela amplia agora, né? O primeiro texto diz, é necessário um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, e ela vai dizer agora que este reavivamento, que ela diz lá em 1887, precisa ser sobre a tutela do Espírito Santo. Precisa haver um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Muito bom, né? Ela vai dizer, reavivamento e reforma são 2 coisas diversas, são diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual. Reavivamento. Um avivamento das faculdades da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Reavivamento é vida. Estava morto, viveu. E ela diz, reforma, o autor continua usando o texto de Ellen White, reforma significa uma reorganização da morte, reforma significa uma reorganização, uma mudança das ideias e teorias, hábitos e práticas. Percebe que ela começa a dizer que reforma não começa nos hábitos e práticas. Reforma começa na mudança das ideias e hábitos, sob a ministração de alguém que voltou a viver. Muito interessante, não? Muito interessante. Então, o Espírito de Deus torna o que estava morto vivo, muda a maneira de pensar daquele que reviveu,
E a mudança na maneira de pensar muda hábitos, ele vai continuar dizendo, e práticas e teorias. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e, no realizar, precisam fundir-se. Ou seja, há um processo. Escute, irmãos. Não é possível praticar reforma sem estar reavivado. Isso é legalismo. Mudança de mente tem que acontecer para que as mudanças dos hábitos sejam legítimas. E quem provoca a mudança da mente é o Espírito Santo. Estou começando a vigília, viu, amados? A única esperança da igreja. Estou começando a vigília agora. Então, entendam isso, amados. Entendam isso. Reforma sem que você tenha sido reavivado pelo Espírito Santo é legalismo. Mesmo que o que você faça seja correto. Ao mesmo tempo, reavivamento sem a reforma é inexistente, impossível. Impossível. Ah, estou reavivado. E Deus não provocar a reorganização dos hábitos e práticas, isso é inexistente, impossível. Impossível. Reavivamento sem reforma, amados, não existe. O Espírito entrou, controlou tudo, vai mudar as práticas e hábitos em todos os aspectos da vida do crente. Em todos os aspectos. Ele vai continuar dizendo, parece não haver dúvidas sobre o que Ellen White entendia como reavivamento. Fica evidente que a autora esperava que os membros da igreja tivessem uma vida espiritual profunda e disciplinada. Mas, o que dizer do que significa reforma para ela? É certo que envolvia questões comportamentais, claro, mas vai além. Algumas cartas que ela enviou a Arthur G. Daniels, em 1901, ajudam a aprofundar a visão sobre isso. Em 24 de junho, Ellen White escreveu, há muito a ser feito em nossas igrejas. Esse trabalho deve ser feito se houver progresso espiritual. Deus repreende seu povo por seus pecados para que possa humilhá-los e levá-lo a buscar a face do Senhor. Então, à medida que ele reforma, seu amor é reavivado em seu coração. Suas graciosas respostas vêm aos seus pedidos. Então, uma multidão que não é de nossa fé, vendo o que está acontecendo com o povo de Deus, se unirá a ele. Então, Ellen White, escrevendo para Arthur G. Daniels, diz, muita coisa precisa ser feita em nossa igreja. E, Genival, eu continuo dizendo o que ela disse. Há muito a ser feito em nossas igrejas. Muita coisa. Muita coisa. 2 dias depois, ela voltou ao tema em outra carta, também enviada para Daniels. Ela diz que o reavivamento e a reforma façam mudanças constantes. Não é algo que acontece uma vez e não precisa acontecer de novo. Deus não pede aos seus missionários que mostrem sua devoção a Ele, confinando-se em mosteiros ou realizando longas e dolorosas peregrinações. Não é necessário fazer isso para mostrar a disposição de negar a si mesmo. É trabalhando por aqueles por quem Cristo morreu que mostramos amor verdadeiro. Ellen White diz o verdadeiro fruto da reforma, irmãos, da mudança do pensamento, da nova vida, não é se excluir das pessoas e do mundo, pelo contrário, não é ir para mosteiro se esconder, mostrando, morri para o eu e não quero mais o mundo. Pelo contrário, ela diz que a verdadeira prova de um reavivamento verdadeiro, a reforma para ela explode na missão. Olha o que ela diz aqui. Olha que texto poderoso. É trabalhando por aqueles por quem Cristo morreu que mostramos amor verdadeiro. Ela diz, reforma acontece aí. É claro
que vai mudar, sim, nosso comportamento, inclusive no eixo central, que é o amor a quem não conhece a Cristo ainda. Que coisa tremenda, né? E a gente, como o autor aqui disse muito bem, trabalhamos muito reforma em dois grandes lugares. E a gente sempre vê aqueles que... Só um instante, por favor. Aqueles que arrogam falar da reforma o tempo inteiro, há um grupo na igreja que faz isso, apontam a reforma para dois lugares básicos: vestimenta, conduta cristã, que envolve maquiagem, uso de joias, a roupa adequada, se é decente ou não, e também a reforma de saúde, se come carne ou não. Precisamos ter uma reforma na maneira como vestir. Acho, inclusive, que essa é uma das coisas que nós perdemos absolutamente o eixo, estamos deixando de mostrar nossa identidade adventista através de uma modéstia cristã adequada. Ou seja, há muitos adventistas que testemunham muito mal na maneira como se vestem. São muito iguais ao mundo. Iguais ao mundo não na maneira de se vestir, mas na proposta de se vestir, né? Naquilo que diz respeito a chamar a atenção, de ser sensual, né? De não ter cuidado com o próximo, com aquilo que veste. Há muitos adventistas que abandonaram a crença fundamental que diz que nós não usamos joias e usam brincos, correntes, anéis desnecessários, roupas inadequadas, né? Há pouco tempo, nós não víamos mulheres adventistas com unhas pintadas. Não víamos isso. E hoje em dia está comum em determinados lugares mulheres adventistas usando unhas pintadas com cores fortes, maquiagens carregadas, mostrando parte do rosto que não deveriam ser mostradas ou delineadas para chamar a atenção de pessoas. Isto tudo é inadequado. Muito inadequado. Claro que precisamos falar sobre essas coisas. Assim como também encontramos muitos adventistas do sétimo dia acreditando que realmente aquilo que comemos não interfere em nossa alimentação não interfere em nossa espiritualidade. E Ellen White deixa muito claro que uma má alimentação embota a mente, impedindo nossa comunhão com Deus. Claro, precisamos sim mudar a nossa prática com relação à alimentação, especialmente sob a luz e tutela do Espírito de Profecia, com muito mais profundidade do que qualquer outra instituição religiosa. Eu não tenho dúvida disso. Mas ancorar a reforma nesses dois lugares é um crime contra o conceito em sua forma mais ampla. É um crime contra o conceito de reforma no sentido mais amplo. Ancorá-la em dois grandes pontos e discuti-la sempre nesses lugares. Alimentação e roupa. Alimentação e roupa. Isso é um crime, irmãos. É um crime. Reforma deve ser discutida em sua amplitude devida. E ela diz claramente aqui, que uma das características é amor àqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor. Aí se fala de alimentação, se fala de roupa. Se fala de alimentação, se fala de roupa. E o perdido, nada de encontrar o Evangelho. Porque aqueles que estão bem vestidos e aqueles que se alimentam muito bem não pregam o Evangelho para essas pessoas. Que sentido tem isso? Me digam, que sentido tem isso? Eu me visto bem, eu como muito bem, mas não ganho pessoas para Jesus. Que sentido tem isso? Que reforma manca é essa? Há vegetarianos na igreja, queridos. Há vegetarianos na igreja que nunca ganharam uma alma para Jesus. Mas nós temos que ser vegetarianos. Há pessoas que se vestem bem que nunca ganharam uma alma para Jesus, irmão. Mas nós temos que nos vestir bem. Isso é mais amplo isso. Muito mais amplo. O autor continua dizendo aqui, ó. Após 2 semanas, Ellen White escreveu: as mudanças decididas devem ser feitas nos métodos e planos que são seguidos para que a causa de Deus seja colocada em uma base mais elevada.
A única esperança da igreja, queridos, é mudar os seus métodos e planos. Não no que nós fazemos, não. No que nós fazemos é muito bom, sabe? No que nós fazemos é muito bom. Mas é como fazemos. É o como que precisa ser alterado. Não o que fazemos. Nossa igreja é linda, irmãos. Nossa igreja é linda. Mas Ellen White mesmo diz que muitas coisas precisam ser melhoradas nessa igreja. Não é o que fazemos, é o como fazemos isso. E aí continua dizendo assim, mudanças decisivas devem ser feitas, não sou eu que estou dizendo, irmãos, não sou eu que estou dizendo. Ellen White diz, mudanças decisivas, decididas, devem ser feitas nos métodos e planos que são seguidos para que a causa de Deus seja colocada em uma base mais elevada. Mas aqueles que por muitos anos no passado não sentiram reavivamento e reforma do poder do Espírito Santo, não devem ser incumbidos de planejar e criar maneiras e métodos para levar avante a obra de Deus. Ellen White escreveu para Arthur G. Daniels que homens que não passaram pelo reavivamento e pela reforma sobre a ministração do Espírito Santo, não deveriam planejar os próximos passos para o avanço da obra de Deus. Está na revista Ministério, feita pela igreja para líderes e pastores. Isso é muito importante, queridos, ler nossos conteúdos, né? A sequência de cartas escritas em pouco tempo, tratando do mesmo conteúdo, Ellen White atribuiu ao assunto. Em seu conceito, reavivamento e reforma demandavam espiritualidade fervorosa, vida equilibrada, criatividade nos planos e métodos de trabalho e atividade missionária forte, vibrante, diz o autor aqui. Em outras palavras, reavivamento e reforma que não levam a ter compromisso efetivo com a missão não passa de ilusão. Precisamos ir além das atitudes individuais que pouco transformam o modo de ser da igreja. É tempo de experimentar o refrigério do Espírito para ver uma revolução missionária. Eu gosto mais da palavra reavivamento missionário. Gosto mais da palavra. É tempo de experimentar o refrigério do Espírito para ver um reavivamento missionário que nos permita ver a face de Cristo nesta geração. Estamos preparados para isso? Estamos preparados para isso? Quem pergunta é o Wellington Barbosa, editor da revista Ministério. Sabe para qual é a data dessa revista? Ela foi para ser usada em março e abril de 2023. Então, esse tema é atual. Por que a vigília chama a única esperança da igreja? Porque nós vamos tratar sobre a nossa maior necessidade. É hora de despertar, irmãos. É hora de despertar. Muito bem. Começamos a vigília, né? Uma breve reflexão, já começamos a vigília. A Viviane vai estar conosco testemunhando mais à noite, né, Viviane? Abre o seu áudio, por favor. Só abre o áudio. Bom dia, Viviane. Tudo jóia? Bom dia, Pastor Wagner. Graças a Deus, tudo bem. Vocês estão conhecendo a Viviane, que vai estar conosco hoje na vigília, porque ela daria o testemunho hoje de manhã, mas eu entendi que todo o processo de testemunho dela casa muito com o que a gente vai fazer na vigília, e ela vai, pela graça de Deus, poder estar conosco na vigília hoje. Obrigado pela disposição, viu, Viviane? A Viviane mora aqui na mesma região que eu moro num condomínio de Santa Maria, na mesma cidade que a Viviane mora. Santa Maria é um distrito vizinho do meu. Então, nós somos
nós somos aqui da mesma região, e vou contar para vocês o que aconteceu na minha casa essa semana, comigo e com a Viviane. Não vamos contar mais que isso, Viviane, para eles ficarem curiosos para a vigília de hoje à noite. Tá Tá bom? bom? Combinado. Fizemos o teste aí com a sua internet, tá tudo certinho, deu certo, então vai funcionar como nós esperamos. Obrigado pela disponibilidade, vamos nos encontrar logo mais à noite. Certamente. Tá bom? Deus te abençoe. Miriam, nós vamos orar, dá uma olhada com a Fernanda, vê se a Adriele está com ela lá. A Adriele decidiu não ir à escola hoje, não tem provas para ela, tem 16 anos, para poder se preparar durante todo o dia para a vigília à noite. Foi muito interessante. Ontem à noite eu tentei falar com a Adriele, falei com a Fernanda. A Fernanda falou, pastor, espera um pouco, ela está lá em cima orando a Deus. Ah, que coisa tremenda, hein? Tremenda. Vocês vão se surpreender com o poder de Deus hoje, nesta vigília. Eu vou orar com o pastor Abdorá agora pela vigília. Eu pedi para o pastor Adevaldo abrir a câmera dele, talvez ele não esteja podendo fazer isso. Se pudesse, eu gostaria de tê-lo aqui conosco, para a gente orar juntos. Pastor Abdorá. Estou presente, pastor. Bom dia, amado. Tudo bem, Bom, querido? tenho acompanhado aí o desenvolvimento e também o convite para a vigília. Quero reforçar, pastor, esse convite, porque realmente é o que nós precisamos e o que eu individualmente preciso. Mais conexão com Deus e com o Espírito Santo. Nessa semana, o pastor Lucas falou de uma realidade, pastor, e que eu penso essa realidade hoje assim. Quando ele fala assim, ó, esperar que toda a igreja receba o batismo do Espírito Santo é uma utopia. E é verdade, irmãos. A igreja tem joio e trigo. A própria parábola das virgens, né, pastor? Diz isso. Teve um grupo que recebeu o Espírito Santo e não continuou recebendo, esperando que ele fosse derramado só no futuro, e perdeu a pegada espiritual. Mas tem um grupo que vai receber. E aí nós temos que trabalhar primeiro. O pastor foi muito feliz, né? Sempre é muito feliz. Primeiro sou eu, viu, irmãos? Primeiro é você. É a sua busca individual, é você cheio do Espírito pelo seu próprio esforço na madrugada, clamando, pedindo. Primeiro você. E, obviamente, quando a gente está cheio disso, como o autor da revista disse, a gente quer compartilhar. Então, todos os esforços que a gente deve fazer é para que todos da igreja tenham. Mas a gente sabe que nem todos vão querer isso. Inclusive, eu posso deixar o posto, posso cair da fé. Amanhã posso ser um que você tenha que me resgatar. Não quer dizer que estar aqui hoje, ter essa compreensão, me garante. Eu posso cair, posso deixar a fé, posso abandonar, de repente você tem até que me resgatar. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com o pastor Abdoral. Não vai acontecer, mas pode. Não nos garante, irmãos, é a busca diária. O que nos garante é a busca diária, irmãos. Não é só saber o que tem que fazer, é buscar todos os dias. E isso é uma compreensão que nós temos que implantar em nossa mente. O maná caía todos os dias, pastor, e tinha que a gente se movimentar em busca dele, senão ia passar fome e ia morrer. Então, uma pessoa caída, pastor, não consegue colocar uma outra em pé. Entendeu? Então, a gente precisa se fortalecer para fortalecer. Quando a gente viaja de avião, o comissário de bordo disse, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão, coloque primeiro em você, depois ajude alguém. Então, a gente precisa se fortalecer. Eu quero apelar para todo mundo, por favor, venha fortalecer a sua fé nesta vigília. Vamos nos conectar diretamente com Deus, porque a oração é o canal que liga o Criador à criatura. Então, vamos fazer isso. Pastor, então, a partir de agora, são 7h23, todos nós vamos colocar o nosso celular para despertar de hora em hora, e quando ele despertar, eu vou colocar assim no meu despertador do meu telefone. Quando ele bipar comigo, vai estar escrito assim, clamar pelo Espírito Santo na vigília.
clamar pelo batismo do Espírito Santo para ter poder na vigília. Vai me despertar para isso e eu vou orar durante todo o dia por essa bênção. Pastor, o senhor começa a oração e eu gostaria de terminar, então, tá bom? Ok, meu pastor. Quero convidar a todos que me ouvem nesse momento para buscarmos o nosso Criador em oração. Oremos. Bom Deus, nosso bom Pai, é tão bom falar contigo e é tão bom ter a certeza que tu nos ouves. É tão bom, Senhor, saber que tu és um Deus carinhoso e amoroso para conosco, que tem interesse em atender-nos, tem interesse na nossa salvação, tem interesse em saber como nós estamos e passamos. Neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo Deus maravilhoso que tu és. Aqui na Sala 57, nas nossas igrejas, nas nossas casas, na nossa família, Senhor Deus, e no nosso coração. Pai querido, purifica-nos com o sangue de Jesus, lava-nos, limpa de todo o pecado e enche-nos com teu Santo Espírito, para que tenhamos capacidade e poder para vencer o mal e o pecado nesses últimos dias. Batiza-nos, Espírito Santo, batiza cada um de nós, que nada possa impedir esse batismo diário e constante na nossa vida. Nós sabemos que devemos orar mais e por isso, Senhor, oramos pela vigília, a vigília que começa agora e se prolonga durante todo esse dia e até a noite, às 23h30. Senhor Deus, nós sabemos que a oração é tudo para nós e devemos orar como se tudo dependesse de Deus e agir como se tudo dependesse de nós. Acolhe, Senhor, a cada um de nós. Tu conheces as nossas necessidades, tu sabes das pessoas enfermas. Neste momento eu quero orar pela professora Áurea Soares, que está enferma, a mãe do pastor Williams Costa Júnior, da Thelma, da Tânia, da Tessia. Visita ela, Senhor. Visita aquele lar, aquela família. Quero orar também pela irmã Mariinha, que é a sogra do pastor Moisés Lidic, a avó do Daniel Lidic. Visita ela também, Senhor. Quero orar pela Doralice Sintra, que é a minha mãe. Ela já está com 88 anos. Por favor, Senhor, visita a Nalva, Maria do Carmo, Rosilda, Doraíde. E a todos que estão aqui na sala, Senhor, nós precisamos do teu abraço, precisamos do teu toque, do teu fortalecimento. Fortalece a nossa fé, Senhor. Nós não queremos ser os mesmos, nós não queremos estar na mesmice, nós queremos um reavivamento, uma reforma. Produz isso em nós, visita nós, vê a nossa situação, vê a nossa carência. Senhor Deus, nós te imploramos, pelo sangue de Jesus, batiza cada pessoa que está aqui neste momento com o teu Santo Espírito e também aqueles que vão assistir posteriormente. Tem misericórdia, derrama a tua bênção, mas nós queremos e precisamos do teu poder, o poder do Espírito Santo. Abençoa, Senhor, esta sala e esse momento de oração que seja marcante, porque nós te pedimos estas bênçãos para o pastor Wagner, que vai dirigir, para toda a equipe e para todos nós que assistiremos. Nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém, 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 Senhor. Ó Deus, ainda em oração, nós permanecemos pedindo, Senhor. Nós teremos algumas horas hoje, à noite, para buscar o Senhor especialmente nas primeiras horas do sábado. E nós temos um propósito com essa vigília, e é enaltecer a pessoa de Cristo, glorificar o nome dele, com testemunhos, com oração, com estudo profundo da palavra, com boa música, hinos de adoração e com uma reunião de uma grande multidão de pessoas.
Eu já sei, ó Deus, que há igrejas se movimentando para assistir à vigília com todas as pessoas naquele local. Sei também de distritos que estão se reunindo numa só igreja para participar da vigília, e louvado seja Deus. Sei também de famílias que estão se organizando para poder assistir a vigília junto. Líderes de juvenis, jovens e adolescentes que estão arrebanhando seus meninos para levá-los para a vigília. De maneira que nós teremos, sim, ó Deus, uma grande multidão no Brasil e no mundo buscando o poder de Deus. Assim como em Atos 2, os apóstolos foram para o cenáculo e clamaram pela promessa, antes da vinda de Cristo tem que haver um cenáculo mundial, em que o despertamento para a vida no Espírito, o clamor por ele, seja intenso como foi no cenáculo em Atos 2. E então a chuva serôdia virá. Eu creio, Deus, que a promessa do Senhor derramar o Espírito Santo é incondicional. Ele prometeu e viu no tempo e na história que vai acontecer. Ele não marcou essa data. Ele viu a data, assim como ele também não marcou a data da sua vinda. Ele viu, ele sabe o dia que vai voltar. Ele é Deus. E, evidentemente, o que precedeu o derramamento da chuva foi o despertamento do povo de Deus para a urgência em colocar o Espírito de Deus como o grande controlador da obra do Senhor aqui na terra enquanto representante de Cristo. O grande poder não é argumento humano, não é um conjunto de materiais, não é uma estrutura da igreja, muito embora tudo isso tenha sido dado pelo Senhor, mas é isto tudo cheio de óleo. Desperta-nos para essa realidade, Deus. Desperta-nos para essa realidade, Pai. Óleo na engrenagem. E, obviamente, o que nós vamos fazer hoje, que fazemos aqui toda madrugada, é só uma oferta humilde de corações de homens e mulheres que sabem que são falhos, dependentes, como alguns pastores aqui deixam bastante claro para a gente, muito menor do que a metade de um grão de areia, tentando externalizar o quanto sentimos que somos pequenos para fazer tamanha obra, e que se não for algo sobrenatural, estaremos no deserto por muito mais tempo, geração após geração, morrendo no deserto. Falta de poder. Ezequiel 37, Senhor, diz claramente que as juntas já haviam se unido, os músculos já haviam sido construídos, os tendões, os nervos, havia a imagem de uma pessoa, parecia um ser vivo, mas ainda não estavam vivos. Então o profeta pregou para aqueles ossos que representam a igreja hoje, a casa de Israel. E aí a narrativa que vemos aqui toda manhã é que o Espírito de Deus entrou neles e eles viveram. Eita, glória a Deus! Esta verdade é emergente, esta verdade é urgente, esta verdade é central. Se nós quisermos, de fato, aquilo que está previsto para a igreja aconteça no seu íntimo, mesmo que seja duro, como a própria sacudidura que lançará fora tudo que é joio, e que ninguém tenha a audácia de dizer quem é joio ou trigo. Só o Senhor sabe isso. Só o Senhor sabe isso. Por isso, ao começarmos a vigília nesta breve reflexão e orando, porque nós estamos fazendo aquilo que Jesus fazia. Ele já era um homem preparado, cheio do Espírito, mas para horas cruciais, horas importantes, ele se retirava em oração. E nós não podemos fazer diferente. Se queremos uma vigília poderosa, temos que nos retirar em oração. Eu não acredito em nada feito sem oração, Senhor. Nada. E não é qualquer oração. É a oração do tempo da dispensação do Espírito, como Efésios diz. A oração no Espírito. Não é andar com Cristo. É andar com Cristo como na dispensação do Espírito. Andar no Espírito. Temos que compreender as profundidades, a profundidade desse tipo de coisa.
ensinar e, primeiro, tentar viver no máximo de nossas forças. Abençoa os pastores que vão nos ajudar na vigília, Deus. A Adriele, a Viviane, que foi conhecida aqui agora. Abençoa-nos, ó Deus, a que de maneira extraordinária o poder de Deus seja visto, apesar dos vasos incompletos e imperfeitos que nós somos. Usa-nos a despeito de nós mesmos e revela a glória de Cristo, Espírito Santo, como fez agora esta manhã, como tenho certeza, por pura misericórdia e graça, fará hoje também nesta vigília. Pedimos, Deus, Espírito Santo, fala fortemente ao coração, traz as pessoas. Nós vamos convidá-las, Deus, mas nós não podemos trazê-las até aqui. É só o Senhor quem pode. E que hoje, pelos números desta vigília, tenhamos a certeza absoluta que o Senhor, Deus, Espírito Santo, moveu-se para convencer corações. Usa a simplicidade de hoje à noite. Usa, Senhor, a luz acesa apenas no Senhor como evidência do poder. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É bom orar. Fala a verdade, pastor. É bom demais orar. Muito forte para a gente. Amigo, que Deus te use, que Deus te abençoe e abençoe a todos da sala 57. Se Deus quiser, vamos estar juntos, orando, pedindo o poder e o batismo diário, constante do Espírito Santo. Obrigado, meu pastor. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, mano? Te amo, pastor Wagner. Amo a todos vocês. Queremos estar nos céus para nos amar puramente e eternamente. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, meu pastor. Bom, eu quero apresentar a vocês a nossa oradora de hoje de manhã, de hoje à noite, desculpem. Deixa eu achar aqui a Fernanda. Moderadora Fernanda. Fernanda, você precisa ver o seu áudio, se está tudo certo. Não, está tudo certo, sim. Deixa eu buscar você aqui. Você vai orar pela Adriele, pela Fernanda. Fernanda vai testemunhar depois, mas de uma maneira bem intensa. Bom dia, Bom dia, Adriele. pastor. Tudo bem, garotinha? Como é que você está? Eu estou ótima, melhor do que eu mereço. Amém, glória a Deus. Hoje à noite nós vamos estar juntos, né? Você vai dar um testemunho aqui na sala, conversamos um pouco. Obrigado pela sua disposição, viu? De nada. E você também vai trazer uma das mensagens da sala. Como é que está seu coraçãozinho aí? Eu estou ansiosa. Está ansiosa? É boa essa ansiedade, viu? É gostosa. Mas o Senhor vai usar você, viu? Como usou aí no Amém. braço do sofá, naquela mensagem que você pregou naquela reunião, o Senhor vai te usar poderosamente hoje. Você tem um recadinho para eles aí, eles estão te vendo agora, eu quero que você fale alguma coisa para eles e peça para que eles tragam jovens, adolescentes da sua idade, para que eles vejam a sua mensagem também, tá bom? Fale um minutinho com eles aí. Maranata! O Senhor logo vem! Toda vez que eu subo no púlpito da igreja, eu sempre grito Maranata. Já falei pro povo, vocês vão enjoar de ouvir falar isso, que toda vez eu falo. E é importante lembrar dessa nossa esperança de que Cristo está voltando. O pastor me convidou para estar falando com vocês hoje à noite na vigília. Eu estou bastante ansiosa. E chamem os jovens, o pessoal, todo mundo que vocês conhecem, porque será uma bênção ver o mover do Espírito Santo hoje à noite. Amém. Hoje você não foi na escola, não tem prova, né? Autorizado pela mamãe, para você passar o dia em preparo para que à noite a gente glorifique o nome de Cristo. Quantos anos você tem, filhinha? Eu tenho 15, vou fazer 16 agora no dia 4 do mês que vem. A gente não vai contar tudo para eles, mas a sua mãe colocava o telefone embaixo do seu travesseiro para você ouvir a sala 57, é isso mesmo? 5 horas da manhã, eu escutava a voz do pastor Wagner no meu ouvido. Eu sonhava com ele falando.
Ela sonhava, irmãos, comigo falando, dizia, mãe, eu tive um sonho estranho, eu estava ouvindo a voz do pastor Wagner e tal, eu falei assim, mas não era o testemunho da sala 57 hoje mesmo, foi esse. A mãe, a Fernanda, colocava o telefone da sala, o telefone, com a sala funcionando embaixo do travesseiro da Fernanda dormindo, para ela aprender a ouvir e amar a sala 57. E vocês vão ver amanhã, hoje à noite, no testemunho dela, como isso deu certo. Né, o garotinha linda? Obrigado, viu, pela disponibilidade. Vai ser uma bênção hoje de manhã. Hoje à noite. Obrigada, pastor. Eu te amo, mãe. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. É recíproco, viu, pastor? Tenho certeza disso, viu? Certeza. Fernandinha, minha filha, tudo bem? Tudo bem, pastor? Melhor agora. Feliz, né? Ver sua filha ser usada por Deus numa fase linda da vida e da descoberta religiosa dela. Maravilha. Muito bom. Deus seja louvado, né? Hoje à noite vai ser bênção total. Ela quer Obrigadinho. fazer uma oração, pastor. Então é agora. Ora aí, garotinha, para a gente receber o poder de Deus aqui e para a noite. Vai lá. Pode orar. Boa noite. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, Paizinho querido de amor e graça, obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada um que está me ouvindo agora. Ó, querido Deus, o Senhor me conhece melhor do que ninguém, sabe o quão pequeno eu sou, ó Deus. Mas eu peço para que o Senhor me use na vigília essa noite. Peço para que o Senhor abençoe cada pessoa que vai ouvir, não só ao vivo, mas que vai ouvir depois também. Que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Obrigado porque o Senhor é misericordioso e grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mas obrigado também a Deus, porque eu sei que nós ainda não vimos nada, não vimos nem a pontinha do iceberg das maravilhas que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Põe, ó Pai, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nós possamos viver uma vida no Espírito, guiados, com os olhos fixos na cruz e alegres e firmes na esperança de que o Senhor breve voltará. Nos ajuda, ó Pai, a estarmos focados em apressar a tua vinda, avisando as outras pessoas que existe um Deus no céu, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor nos ama, ó Deus. Por favor, Jesus, volte logo, porque pessoas ao nosso redor estão morrendo, pessoas ao nosso redor estão padecendo, ó Deus. E nós não podemos mais ficar quietos, não podemos mais continuar esperando, deixando que as coisas aconteçam, sem avisar as pessoas que o Senhor está muito perto de voltar. Nos abençoa com o poder do teu Espírito Santo, o poder explosivo que nos move e que fará com que nós possamos fazer muito mais do que nós imaginamos. Ó Deus, nos prepara para receber a tua chuva serôdia, recebendo a tua chuva temporânea todos os dias. Cuida do meu coração que está extremamente ansioso, que o Senhor me batize com o teu Espírito Santo agora e me prepare para falar na vigília. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção, um grande dia. Acalma o seu coração, confia no Senhor e Ele fará tudo que é necessário através de você, tá bom? Amém. Amém. Até mais tarde, Deus abençoe vocês. Amém. Tchau, pastor. Bom dia. Ah, que coisa boa, né, queridos? Depois dessa vigília, a Adriele não será a mesma, nem eu e nem você, porque o Senhor ampliará nossos recursos, né? Nossa esperança, uma das esperanças que a igreja tem, né? É uma nova geração formada no óleo. A Adriele vai mostrar para a gente como isso é possível, né? Uma benção, uma benção. Oramos, coloque o seu telefone para despertar, passemos o dia em oração, que o Senhor nos una numa grande bênção hoje à noite, tá bom? E para você, eu quero desejar um bom dia com alegria poderoso.
Bom dia com alegria. Bom dia com pastor Ivan. alegria. Fala, Bom pastor dia, Bom bom dia, dia, com alegria. bom dia. Pastor Bom Durão. dia, bom dia, Bom bom dia. dia. Pastor, Deus abençoe. Pastor, Beijinhos, meu pastor. Agora, até madrugada. Vou produzir o link da vigília agora, tá? Já vou soltar o link da vigília imediatamente para você disparar para todo mundo. Combinado? Combinado. Eita, Glória! Combinado. Até na hora Até mais tarde, até a noite. Até mais. Até mais. Tchau, Deu para de botar, colocar o celular para despertar de hora em hora. Vamos o celular para despertar de hora em hora. Não esquece, não. Já botei, meu pastor. Isso mesmo. Vamos orar, irmão. Vamos orar que vai dar certo. Vamos que vamos. Dá o like no YouTube. Até mais, Tchau, meu pessoal. povo. Até a noite. Meus amores.